Vamos começar o Entre Nós, o programa cultural do Jornal Opinião. Hoje vamos bater um papo, conversar com o nosso Ricardo Guilherme, nosso grande ator, teatrólogo, dramaturgo, professor, literato, poeta, cronista e é uma figura excepcional. E outra coisa, é um grande intelectual, um grande amigo e nas horas vagas também um cantor, tá bom? Ricardo, um prazer estar com você aqui hoje, Ricardo. Prazer Um prazer imenso, estar tá? com você, E você ter Wagner. nos bater esse papo com a gente aqui hoje, tá? Aham, Ricardo, vamos falar de teatro, vamos falar de arte. É um papo super agradável, eu adoro, né? A gente aham. gosta, nós gostamos, né? Exato. E aí eu queria que conversasse um pouco para que as pessoas pudessem entender quem é o Ricardo Guilherme, né? Cá para nós, eu acho que meio mundo já conhece o Ricardo, mas, enfim, é sempre bom fazer umas perguntas interessantes, né? E adentrar um pouco na história da vida dele, né? Ricardo, você fez a sua primeira peça profissional em 1970, né? Por aí, mas eu tive lendo que no início dos anos 60, né, ali em 1960, o Martins Filho, por exemplo, da Universidade Federal, ele convidou o B de Paiva para criar o conservatório, né, fazer o curso de arte dramática do UFC, não foi isso? Um ano depois, o CPC foi criado também no Rio de Janeiro. E aí só foi feito aqui em 1963 com Augusto Pontes, tá? Ele foi o redator do projeto, o Centro Popular de Cultura, né? O órgão cultural da UNE. Por que eu estou dizendo tudo isso, Ricardo? É porque, para o CPCista e para essa turma, os intelectuais, professores, tinha essa vontade de fazer uma arte engajada, uma arte política, né? E a arte que eles colocaram como primeira para essa ideia de politizar o povo, naquele momento, foi o teatro, né? O teatro musical, aquela coisa toda, tá? E aí eu pergunto, mas você não é dessa época, né? Você não está na universidade nesse período. Você está na universidade de que período? Quando foi isso? Você é de Fortaleza, né? Eu sou de Fortaleza, Uhum. mas nos anos 60 eu era criança Criança, né? e pré-adolescente, Não né? tinha. Na época do golpe militar de 64, eu tinha 9 anos de Legal, idade. não. Então, eu só entrei na universidade como professor em 79, 1979. E claro que como estudante antes. Uhum, anterior. Então, esse período todo ao qual você se refere Uhum, é relacionado ao CPC, ao Centro Popular de Cultura, isso. né? Uhum. Eu não estava lá, não Você não, podia estar não, não, lá, garotinho. porque era um trabalho de jovens, né? De jovens de 18, 17, 19 anos. E eu então eu sou de uma geração anterior a Uhum. esta. Portanto, eu só comecei, embora eu tenha começado muito jovem como professor, meu concurso é de 1979. Eu estou na universidade, eu fiquei 40 anos na universidade e ainda Uhum. estou na Na universidade, universidade. porque eu fiquei 40 anos como professor efetivo no curso de arte dramática da Universidade Federal. Depois fiz o anteprojeto para a criação do nível superior em teatro, uma licenciatura em teatro, Uhum. no começo dos anos 2000, em 2000 precisamente, e foi instalado esse curso superior em 2009, e eu então passei a ser professor deste curso em terceiro grau. E fiquei lá até 2019, quando me aposentei, mas continuo como professor colaborador. Ótimo. De tanto amor que tenho pela universidade, pelos alunos e pela capacidade que a gente tem de estar sempre aprendendo. Eu costumo dizer que para ser professor é preciso ter alma de estudante permanente, coração Verdade. de estudante, Coração de né? estudante. No sentido de estar aprendendo, porque aula é diferente de conferência. Com Em certeza. conferência, você chega lá e é um douto no assunto e vai falar, o máximo que você Aquele responde é algumas silêncio, mas perguntas. sou calado, Exatamente. poucos perguntam. Professor não, professor é outra Aquela atividade. É uma interatividade. atividade da interatividade, de construção do conhecimento a partir do que o outro tem, do que o outro sabe, né? É de provocar perguntas. Então, é um animador, muito mais do que um conferencista, um palestrante. Até porque há grandes palestrantes que não são bons professores, Com certeza. né? E há bons professores que não são bons palestrantes É ou verdade. conferencistas. Mas me chamou a atenção porque quando você estuda esse assunto, é engraçado que o teatro é muito utilizado para essa questão do teatro. Nos anos 60, o início ali, né? Fazendo os esquetes, né? Ali no pátio, na cantina, os caras subiam a mesa ali, faziam aqueles esquetes rápidos. É o teatro de intervenção que eles chamavam. De intervenção O no real. O Antônio Carlos Coelho aqui, que conviveu muito com o Cláudio Pereira, né? Ele Sim. fazia muito isso também. Quis ser ator, acabou não sendo ator, foi pro banco, essa coisa toda. O Cláudio Pereira era muito ligado ao grupo Cactus, também ao Cactus. grupo Gruta. Gruta, ele foi o Gruta. Quando o CPC foi chama-se fechado, Grupo em 64, né, com os militares Universitário de fecharam. Teatro Amador, né?
É Então ele isso. fazia muitas excursões, ele promovia excursões. Havia a universidade nos anos 60, sobretudo ali no curso de arquitetura, Arquitetura. onde estava o nosso brilhante Augusto Pontes, era um centro, era um epicentro, né, de atividade musical, teatral, de artes visuais, de artes plásticas e de filosofia. Era a universidade ali, no cruzamento das avenidas da universidade, naquela época era Visconde de Cauípe e Avenida 13 de Maio, ali era realmente um núcleo efervescente e múltiplo de atividades artísticas culturais. Foi você ter falado no Gruta, esse grupo de teatro e arte, né, da Universidade Federal, quer dizer, ligado à universidade, era o órgão cultural, né, que a universidade até financiava. Eles saíram de ônibus, né, foram até Argentina, Uruguai, Sim. o Belchior foi, o Fausto foi, o Fagner foi, com menor de idade, essa coisa. E o Cláudio Pereira me disse, eu entrevistei uma vez, ele disse que foi ao Rio de Janeiro e viu a peça Opinião, o Teatro Opinião, Sim. não é? E quando ele viu a Maria Bethânia cantando, né? Na época não era mais a Maria Bethânia, eu acho que já era Ainda era a Nara. era a talvez. Nara Leão. A Bethânia É substituiu isso, a Nara. foi a Nara, pronto, a Nara, beleza. Cantando Carcará. Isso. do Aí João- quando ele viu, ele com o Zequete, né, ali e tal, e quando ele viu aquela peça, aquele teatro universitário ao redor, né, aquela coisa efervescente, estudantes envolvidos com a política, aquele teatro político, né, aquela coisa contra o regime militar, diz que ele ficou tão empolgado, aí ele voltou, quando ele volta a Fortaleza, foi que ele teve a ideia, os militares fecharam em 64 CPCs do Brasil todo, né, Uhum. e aí ele fez o quê? O Gruta, esse grupo do teatro e arte da Universidade Federal. E aí começaram a usar o teatro também, fazer essas viagens Mambaby, né, e cantando, tocando. E é um Isso era muito- teatro, era um muito teatro que bonito, junta né? o drama, a atividade dramática, ficcional, e a atividade épica, de contar uma história, de se dirigir à plateia. Isso. É a quebra da quarta parede, em que você fala com o público e tem um tipo de gênero, do ponto de vista da dramaturgia, da construção dramatúrgica, que não depende só do diálogo, Uhum. do dramático, da personagem, mas um teatro assim mais despojado, que tem a ver com Brecht, tem a ver com o teatro Opinião, com o teatro Oficina Isso. e, sobretudo, com o Teatro Arena de São Paulo. E eles tinham contato direto, inclusive ele e o Augusto Pontes, com os fundadores, né, do CPC da época, né? Era o Barcelos, o Carlos Estevam Martins, o Ferreira Goulart. Havia uma coisa muito bonita naquele período. E é bonito aqui no Ceará porque... Mas até a gente está falando isso, Ah. Ricardo, porque, de modo geral, o público, ele só acha, de modo geral, que os livros, eles só colocam o CPC, essa coisa, no Sudeste. Então a Sim. impressão que se tem é que o Ceará não teve nada, Fortaleza não Nordeste ficou teve, apática, São Paulo, não teve nada não é só disso, São Paulo, né? Esse Recife, teatro político, essa coisa. teatro né? político. E mais ainda, para nós, essa quebra da quarta parede, esse dirigir-se ao público, esse teatro aberto que mistura poesia, música Isso. e dramatização de cenas, de cotidiano, e de intervenção política e de intervenção espacial, faz parte da nossa tradição. Sim. Entende? O teatro popular nos ensinou tudo. Os Aqueles- intelectuais reprocessam as demandas que o teatro popular tem. E uma delas era exatamente essa, esse teatro aberto, esse teatro sem o mistério da caixa, o teatro que se comunica diretamente com o público, que quebra uma cena aqui para falar com alguém ali. O teatro, o ator narrador, não é? E que muda de personagem, o chamado sistema Coringa, onde você não tem só um personagem, onde você vai mudando de personagem, ou então um ator faz vários personagens, e não só isso. Às vezes, vários atores fazem um só personagem. Numa cena, um ator faz aquele personagem, na outra cena, outro ator substitui, para dar uma ideia de construção não individual da personagem, mas sim uma construção que é decorrente de uma visão coletiva. Legal. Você falou de teatro popular, conversando com minha avó, era grande professora, ali perto de Aracati, e ela dizendo que não, era comum, na época, elas fazerem enredos nas escolas, né? Quer dizer, teatro. Como é que é esse enredo? A gente fazia o teatro. E quem era atriz? Eu era atriz. A minha irmã era atriz, a outra era atriz, a gente subia e fazia os enredos nas escolas, mas escrevia as peças. Interessante, na né? tradição. Com uma tradição, né, que vem da Península Ibérica, né? Na tradição nós temos aqui no Ceará as dramistas. As dramistas. As mulheres que cantavam e contavam histórias, cantando com diálogos falados e com diálogos cantados. As dramistas que fazem Ela era uma parte da dramista. nossa
Fora isso, é bonito a gente entender que o teatro não é uma atividade apenas daqueles que fazem teatro, que querem se profissionalizar no teatro. Uhum. O teatro é um patrimônio da pedagogia, da psicologia. Quer dizer, não se pode ser gente sem treinar papéis, sem fazer de conta, sem personagem. Para você treinar, para a criança treinar a alteridade, se colocar no outro lugar, para imaginar-se em situação. Então, o teatro é um patrimônio do humano, né? E de cidadania mesmo, de desenvolvimento da fala, de conhecimento das alteridades que estão em todos os textos, da criação de textos. Então, a gente confunde, às vezes, a ideia de que, o senso comum pode confundir a ideia de que quem faz teatro só deve fazer teatro quem vai ser ator ou atriz profissional. Não, quem faz teatro, universidade. não é? Teatro. É como cantar. A pessoa pode ser um cantor profissional depois, mas cantar faz parte da nossa expressividade, da nossa exercício de sensibilidade, assim como pintar, assim como a poesia não é propriedade dos poetas. Todos nós somos, em alguma medida, não é? Poetizamos a vida, poetizamos nós mesmos, criamos personagens para nós mesmos, enfim. É tanto que o teatro foi absorvido pela educação, né? Pela arte-educação, pela terapia, enfim. E o teatro, portanto, é um patrimônio de desenvolvimento da sensibilidade humana. Você falando de teatro-educação, Ricardo, é uma pena dizer isso, mas eu venho observando com esses anos de educação que quando o colégio não está muito bem, em particular, é o que acontece, eles tiravam a aula de teatro, fechavam o curso de teatro. Eu achava aquilo um absurdo. Quer dizer, achava e acho abominável isso aí, né? Pela fala dele, fica claro para os diretores nos ouvindo aqui, os educadores, façam o curso de teatro, levem atores, levem diretores, façam os seus estudantes estudar teatro, né? Essa arte Até porque, Wagner, há uma ideia, até os anos 70 se tinha a ideia, mesmo na educação, de que o teatro de que as artes eram alguma coisa à parte, ou então era instrumental para ilustrar os conhecimentos de outras disciplinas. E a partir da reforma de 71, por aí, quando se criou a figura do professor de educação artística, a arte-educação estabeleceu a ideia de que, para ser educativo, o teatro e as artes não precisam ilustrar outros conhecimentos. O próprio ato de fazer arte já é pedagógico, já é pedagogizante. A experiência em si já é uma experiência de aprendizado, independentemente se você está fazendo algo instrumental para ilustrar um determinado conhecimento. Ótimo. O teatro, a experiência em si mesmo. já é uma experiência educativa. Humana, interhumana. Ricardo, já que você está falando de educação, de teatro, né? Aí você, aos 14 anos de idade, se eu não estou enganado, você já fazia teatro-novela, né? Rádio-novela. Rádio-teatro, na Ceará Rádio Clube. Rádio Clube, né? Já com 14 anos, quer dizer, um adolescente, ele já foi ver. A pergunta primeira é o seguinte: por que esse envolvimento tão cedo no teatro? Você tem alguém parente que era do teatro, uma mãe, um pai? Geralmente a gente tem um tio, uma referência. Como é que foi isso? Não, bom, você chega eu sou da geração que viu a televisão nascer. Uhum. E a televisão, Canal 2, TV Ceará Canal 2, criada em novembro de 60, era muito perto da minha casa. E o diretor dessa televisão, uma figura emblemática da história da televisão no Ceará, é meu tio, João Guilherme da Silva Neto, nosso querido Guilherme Neto. Que eu tive o prazer de entrevistá-lo. Pois é. Mas o Guilherme não era um homem nunca foi um homem de teatro, mas era de teleteatro, né? Ele escrevia para teleteatro. A primeira telenovela do Ceará, que é o Poeira Vermelha, de 1961, é escrita por ele, dirigida também por ele, enfim. Era um homem de teatro, mas ele era contra a minha entrada no teatro. Ele foi, digamos, o opositor à minha ida no teatro. Primeiro que eu era muito jovem e ele achava que eu deveria entrar por outro caminho, né? Ele sempre achava que eu deveria ir para outro espaço, para a advocacia. Ele me achava
Depois eu soube disso, né? Porque depois, naquela época, eu não compreendia. Nós ficamos até mal, ficamos de mal. Eu e o meu tio, porque ele era contra essa vocação minha, esse encantamento. Ele achava que esse encantamento meu pelo teatro, pela televisão, pelo rádio, me fariam dispersar dos estudos. E eu era muito criança, e ele achava que também no ambiente eu não estava preparado para conviver com aqueles adultos e com aquelas demandas. E só depois, já quando eu fiz 18 anos, é que ele me chama e diz uma frase linda, como tantas que ele disse a mim. Ele disse: eu fui contra o trabalho daquele menino, né? A vocação daquele menino, mas eu não posso impedir a vocação de um homem. Agora você é um homem, um adulto, e você tem todo o meu apoio, né? Mas antes disso, eu fazia rádio-teatro, como você lembra. E que foi importantíssimo para mim o rádio-teatro, porque é a expressão vocal, né? Não tem mais o rádio-teatro, né? Tem um pouco. Até 1970, nós tivemos aqui grandes radioatores, e eu trabalhei com eles. Eu era um menino, bem novinho, e eu fazia radionovela, porque você não tem a imagem, né? O ouvinte não tem a imagem. Ele tem que fazer, ele tem que ser envolvido pela voz, pelas inflexões, pelos efeitos, pelas pausas, silêncio. pelos silêncios, pelas tonalidades, pelos sussurros ou gritos. Então, era todo um envolvimento sonoro, toda a dramaturgia sonora que eu acho que o rádio-teatro teve, grande experiência, e com a qual eu tive a grande experiência. E uma experiência extraordinária, engraçada, inusitada, era o seguinte, Wagner, é que eu era o mais jovem do elenco, eu tinha 13 anos, né? E eu fazia os papéis das pessoas mais velhas. Por quê? Porque a minha voz não era uma voz ainda de homem maduro, a minha voz não estava madura, não é? Eu não podia concorrer. Não estava definida. Às vezes ela ficava um pouco mais fina, um pouco mais grossa, por causa dos hormônios, né? Então, eu não podia conviver, fazer um galã conversando com outro homem como se fosse de igual para igual, não podia. Então, me dava um papel ou de criança, ou papel de velho, né? Ou de... Maquiava, quer dizer, ou de mulher. Então, eu fazia a voz de mulher, porque o menino de 13 anos podia fazer voz de mulher, ou voz de velho. Não precisava se maquiar, não tinha palco, né? Não precisava se maquiar. Então, era engraçadíssimo, porque você chegava no... Seria engraçadíssimo se vocês vissem. A pessoa chegava no estúdio de rádio, e a mocinha da novela, que tinha 15 anos na trama, era feita por uma senhora de 60, entende? Ou de 50. E o mais velho, o avô dela, era feito por um menino de 13, que era eu, entende? Grandes atores: João Ramos, Laura Santos, Ivone Meire, Glice Salles, Isis Martins, Gonzaga Vasconcelos, que era o diretor, antes foi o João Ramos, enfim, Jaci Oliveira, grandes ensinamentos. E me fizeram esses ensinamentos até a escrever novelas, e que nunca foram ao ar, mas eu comecei escrevendo o meu lado artístico, digamos, de dramaturgia, a partir das novelas de rádio. E em 70 acabou. Eu fiz parte do último elenco de rádio-teatro do Ceará. Legal. 70. Legal. Aí, Ricardo, em 1970, se eu não estou enganado, você faz a sua primeira peça, né, profissional, o Mártir do Gólgota, né? O Mártir do Gólgota. E aí eu vou te perguntar... Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, exatamente. E essa peça, ela acaba fazendo uma relação, uma aproximação de artistas mais velhos, artistas mais jovens como você. Se eu não me engano também, quem fez a música do Mártir do Gólgota, no final da versão, não sei, quando eu entrevistei o Jorge Melo, ele fez, não sei se o Belchior também tinha uma participação, não sei se era, não lembro. Mas assim... Não, Jorge Melo e Belchior fizeram parte em 70 da peça Morro do Ouro. Morro do Ouro. Morro do Ouro. Pronto, é isso mesmo. 71, 72 e depois eu fiz em 73. Pronto, cantando as músicas do Morro do Ouro, que eu sei, as músicas do Belchior e do Jorge Melo, que nunca foram gravadas. Nunca foram gravadas. Mas o Mártir do Gólgota tem essa relação dos atores mais antigos com os mais jovens. Grande aprendizado. Qual foi essa experiência? E por que essa peça é tão emblemática? Quando vira e mexe, fala do teatro cearense, o Mártir do Gólgota. Mártir do Gólgota.
Por quê? Porque Morro do Ouro vem depois. o Morro do Ouro depois. mas Morro do Ouro é Eduardo Campos. Eduardo Campos, 1963, né? a primeira Haroldo também, o versão. Haroldo E depois, 71, a versão musical com Haroldo Haroldo Serra. Serra, né? E com Jorge Melo e Belchior, ainda universitários, fazendo música. E depois é que eles vão embora para o Isso, Rio. perfeito. O Belchior para ganhar aquele prêmio a hora do almoço, né? A música a Festival hora do almoço, universitário. do Festival de Música Universitária. E o Jorge vai dirigir o programa da Cidinha Campos. Né? Isso. O programa da Cidinha Campos. Mas, enfim, antes, por que o Marte do Gólgota ou o Marte do Calvário é uma peça tão emblemática do teatro do Brasil todo? Por quê? Porque vem desde o circo. Os circos faziam teatro, né? Quando chegava na Semana Santa, paravam toda aquela a palhaçaria, todos aqueles malabarismos, todos aqueles números, e o elenco montava a peça de Pastor de Cristo. Então, Semana Santa, a religião falava mais alto. A religião falava mais alto. E as pessoas assistiam aquilo com uma devoção, né? E então a peça se manteve. Por exemplo, em Fortaleza, a tradição vem de 1932, todo ano, né? E outra característica é que aqueles atores que vinham fazendo nunca eram substituídos, só quando morriam. Então, os atores envelheciam fazendo a peça, compreende? E eu pude, em 1970, entrar não no elenco de jovens, que seria normal, né? Seria, enfim, compreensível que um ator de 14 anos procurasse um grupo de jovens para fazer teatro, com ele da mesma idade. Não, eu entrei com um grupo de gente que poderia ser meus avós, entende? Ou então minha mãe. Claro que tinha gente mais jovem, por exemplo, né? Gente com 24 anos, 25, mas eu tinha 14, né? Mas tinha gente já que vinha dos anos 40, dos anos 50. Então, essa experiência foi fantástica para mim, porque me deu a ideia de continuidade, sabe? De respeito ao bandeirismo de uma geração em relação a outro. E aí me transformou num historiador de teatro. Me transformou numa espécie de Nireis do teatro. Né? Eu tinha um acervo gigantesco sobre a história do teatro brasileiro, e sobretudo do teatro cearense, que eu doei em 2000, exatamente, à Universidade Federal do Ceará. E hoje tem um centro de pesquisa com o meu nome, o Doc Teatro Ricardo Guilherme, lá no PC, com tradução, inclusive em inglês, né, versão em inglês e português, onde eu conto com artigos e livros e cartaz, programas, enfim, um acervo milhares e milhares de documentos relacionados à história do teatro. Eu acho que foi essa experiência do Marte do Gólgota que me fez respeitar os mais velhos, aprender com eles, perguntar, né? E me encantar em saber que o teatro é uma linha do tempo que atravessa, e não ficar chamando o teatro que antecede a gente de teatrão, de já era. Compreender que o teatro é assim como tudo, é um processo, é o reprocessamento, né? O novo nasce do velho, né? Agora, se o olhar do novo for velho, aí sim ficamos estagnados. Mas se o olhar trouxer jovialidade para as raízes que uma geração foi dando a outra, os resíduos que a geração foi deixando, a gente vai se reprocessando e se ressignificando em relação a uma arte contemporânea. Que legal. E você, então, pela experiência, né, obviamente, né, como um ator, jovem ator de 14 anos, são aqueles grandes atores, que você falou agora há pouco. Também outra coisa interessante é que você, então, acabou se tornando uma espécie de historiador ocular. Você viu e escreveu. E não só isso. Você passou a ler. E o Valdemar Garcia, o grande ator, o grande diretor, né, teatrólogo cearense, que às vezes fica um pouco esquecido, não sei porquê, parece que ele teve uma grande influência em você, em apresentar os clássicos, os grandes clássicos, os grandes autores, né? Esse é outro mestre. O Brecht, né, o Grotowski, né? Três mestres esses grandes. E também chama-se José Humberto Cavalcante, que é um homem que gravou poemas do Jader de Carvalho num disco chamado País do Nordestino, por iniciativa do B. de Paiva, e que eu ouvia, porque meu pai era um do Partido Comunista, um homem de esquerda, e o Jader também, e me trouxe esse disco que eu aprendi com ele sem ele nunca ter me dado aula. José Humberto Cavalcante, grande ator dos anos 60, mas talvez uma das figuras mais importantes de ator dos anos 60. E, sem dúvida, E é um homem de história também, foi professor de história do teatro no curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará, e depois eu trabalhei com ele no rádio, na Rádio Teatro. O outro mestre seria o Clóvis Matias, que me levou
para conhecer o teatro popular, entende? Os folguedos, Os né? folguedos populares. E o Valdemar Garcia, que me trouxe uma literatura mais pesada, Menotti Del Picchia, Ibsen, entende? R. Magalhães Júnior, Hernani Fornari. Literatura mais E clássica. é um homem, assim, um escultor do corpo e da fala. É um homem que esculpiu, digamos, o trabalho dele era esse. Ele nunca foi ator, mas ele era um diretor, e mais do que isso, um preparador. Hoje seria um preparador de ator. E eu, com 17 anos, ele me viu numa peça. Eu tinha 17 anos, ele já tinha, acho que 60, e me viu e disse: acho que esse menino é bonzinho, que ele dizia bonzinho. Né? Ele era do Crato. E eu depois fiz uma peça linda. Aliás, eu fiz uma peça em homenagem a todos eles, porque é bonito a gente reverenciar os mestres e reconhecer que aprendeu com eles. Claro que a gente reprocessa, né? Mas o Valdemar é um escultor da palavra. E eu fiz com ele em 72, portanto eu tinha 15, 16, 17 anos. Eu fiz uma peça chamada Menotti, a peça do Menotti Del Picchia, chamada As Máscaras. Você queria que eu dissesse um texto? Você me pediu antes de entrar em cena, não foi aqui? Na entrevista? Agora eu disse que não sabia nenhuma. Estou me lembrando agora da peça que eu fiz com o Valdemar Garcia, que é um poema dramático do Menotti Del Picchia, que diz assim: foi assim, deslumbrava a fidalga beleza da turba nos salões da senhora duquesa. Um cravo em tom menor, numa voz quase humana, tecia o madrigal de uma antiga pavana. Eu descer ao jardim, cheirava a heliotrópio e vi, como quem vê num vago sonho de ópio, uma loura mulher. Legal. Sabe quem estava na cena comigo? Marcos Miranda, que tem a ver com você. Grande. Eu fazia o Arlequim, essa fala que eu disse é do Arlequim, e ele fazia o Pierrot. Pierrot? Ele fazia o Pierrot. O caso era um triângulo, né, de conquista, tentativa de conquista do Pierrot e do Arlequim em relação à Colombina. São 3 personagens, a Colombina, o Pierrot e o Arlequim. Então eu era o sedutor, e o Miranda fazia o triste, né? Muito triste, aquela vozinha. Eu imagino. E era exatamente esse confronto entre a virilidade e a potência de um sedutor com a sensibilidade quase feminina de um homem que é o Pierrot. Então são arquétipos, né, da comédia dell'arte, e que tem um poema lindo chamado As Máscaras. E foi como eu fiz com o nosso Valdemar Garcia. E o Marcos Miranda, nosso grande Praxedinho, que muitos aí devem lembrar, né, dos anos 60 e 70, né, das peças de teatro, grande ator, né? Legal. E Ricardo, aí esse conteúdo todo, essa literatura, esse conhecimento, como historiador também, como você fez comunicação social. Sim. E você também fez parte da fundação do curso superior de Arte e Ciência da Universidade Federal do Ceará. Sim, eu vou um dos autores do Anteprojeto. E do Anteprojeto. Juntamente, então, juntamente com a Ângela Linhares, que depois passou também para a organização Gil Brandão, Erwin, o Elvis Matos, a Isaíra Silvino. Enfim, aí o Anteprojeto virou um projeto e depois foi aprovado pelo MEC. Conheço. Então eu estou, digamos, na raiz da criação da licenciatura em teatro da Universidade Federal do Ceará. Aí com tudo isso, você passa a ter um certo domínio sobre tudo isso, né? E você, acho que deu um estado, você faz um centro de pesquisa, um grupo de pesquisa. Exato, né? É um centro de pesquisa. 87? Não, 75. 75, por aí, né? 75, eu tinha 20 anos e já fazia. Já começou com já essa era um pesquisa, centro de pesquisa, com material. E esse material, eu fiquei durante 40 anos com ele. Quando foi em 2020, eu resolvi doar à Universidade Federal do Ceará. E hoje é um centro imenso. Tem, inclusive, uma versão online. Tem uma versão online. Em inglês e português. Com fotografias identificadas, com textos. E continuo escrevendo no Facebook, no Instagram e nas minhas redes sociais. Sempre. Faço parte de um núcleo dentro da Academia Cearense de Teatro, que é Memória e Patrimônio, onde eu também publico os artigos sobre a história do teatro do Ceará. Legal. E aí, em 87, me chamou muita atenção isso. Eu queria até que você explicasse um pouco para a gente, porque eu acho que é uma coisa muito importante, né? É um feito. Você faz viagens,
representa o Brasil com teatro, né, na África, na Europa, na América Central, nos Estados Unidos e tal. E você acaba ganhando um prêmio, né, de dramaturgia da Unesco em 87, Em né? Como é 87, que com a foi isso? peça. Como é que foi essas É, viagens? Qual era o propósito? eu ia para Propósito? Que festivais de peça foi teatro. essa? O que foi? Foi o conjunto das peças que você ganhou o prêmio, Não, não. né, da Foi, Unesco? Como é que foi eu isso? viajei muito Hum, por vários países, fazendo inclusive em alguns lugares em italiano, em francês, em espanhol, a peça Apareceu a Margarida, de Roberto Ataíde. É um solo, é o meu primeiro solo, assim, uhum. e eu excursionei por vários lugares, né? Fui a Cuba, a Nicarágua, a França, a Argentina, Uruguai, a Itália, enfim, muitos lugares, no México. Uhum. E passei aí a década de 80, final da década de 80, um período longo excursionando, dando aula nas universidades de cada país desse, e como professor convidado, e representando a peça Aparecer Margarida. O prêmio a que você se refere é em relação a uma peça escrita em 1985, chamada Frei Tito, Vida, Paixão e Morte, que é a biografia do Frei Tito, de Alencar Lima, o nosso mártir da ditadura, né, que suicidou-se em 1974, foi torturado barbaramente, porque fazia um envolvimento entre o cristianismo e o socialismo, né? O homem, E a religião, o né? religioso, religião e política, no engajamento da Igreja A igreja estava mais Católica, envolvida no setor dela, né? Uma sobretudo os esquerda, dominicanos. os dominicanos. Né? E a peça é sobre isso, e a peça então ganhou uma menção honrosa importantíssima do concurso internacional de dramaturgia em 1987. A peça foi escrita em 85 e em 1987 ganhou esse prêmio internacional. Depois a peça só pôde ser montada nos anos 90, porque a peça foi censurada. É isso que eu ia perguntar. Com certeza a peça deve ter foi sido censurada. Então né? não foi feita nem em Ou seja, 85. você levando essa peça para o mundo todo, digamos assim, os militares não devem ter gostado dessa coisa. Nem da né? peça Apareceu Margarida também, porque a peça Margarida era uma espécie de uma professora ditatorial, agressiva, que fazia uma série de referências ao fascismo, né, ao nazismo, a esse poder arbitrário das ditaduras, sobretudo as ditaduras de direita, de extrema-direita. Então, isso também foi difícil. A peça foi cortada, enfim, foi toda uma negociação, porque havia censura prévia. Sim, sim. Né? Até 85 havia censura prévia. Imagina. Para você fazer uma peça, você tinha que fazer um ensaio para a censura, 3 censores na plateia, olhando, dizer essa cena não pode ser feita. E sem conversa, sem argumentação. Não tem argumentação. Esse trecho aqui está cortado, da página 3 à página 9. Enfim, eram assim, a polícia era uma censura prévia policial, ideológica. Então, a peça A Frei Tito, Vida, Paixão e Morte, só pôde ser montada em 91, e depois, já agora nos anos 2000, fizemos uma outra montagem. A primeira montagem foi dirigida pelo B. de Paiva. Eu estava em Brasília, fizemos em alguns lugares em Brasília e no Brasil. E depois uma outra montagem que está em cartaz sempre, de vez em quando a gente faz, dirigida pela Graça Freitas, com o Grupo Formosura. E eu em cena fazendo uma espécie de narrador para fazer a costura entre uma cena e outra. É a vida do Frei Tito e o seu engajamento político contra a ditadura. Só uma pergunta, Ricardo, então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, essas viagens todas, essas apresentações, o prêmio, essa coisa toda, isso suscitou para você, certo? Já que Apareceu a Margarida foi um solo, né, que você falou, Sim. e Frei Tito também, isso suscitou a ideia de fazer o teatro radical, alguma coisa assim, ou não? Eu acho que Foi por aí a ideia? As viagens me deram uma Uma visão de fora do Brasil. Né? E eu, então, em 88, comecei a pesquisar um teatro que eu chamei de teatro radical, que tem uma metodologia, e foi livros publicados, e artigos, e grupos que se envolveram nesse tema, que é um teatro minimalista e, como eu diria, sintético, dialético. Um teatro para um público assim que não é especificamente de teatro, pode parecer muito complicado, mas é muito simples. Ao invés de você traduzir, ao invés de você fazer uma peça a partir do seu desenvolvimento, da sua diversidade, né, narrativa, o teatro radical permite encontrar uma radicalidade na peça, dizer qual é o conflito fundamental daquela peça. E a partir
dessa compreensão do conflito, dramatizar esse conflito e fazer o que a gente chama de repetição criativa, ou seja, ter um mesmo movimento com maneiras diferentes de fazer para dizer, esse movimento é minimalista, é o mínimo que é o máximo, ou seja, é a coisa em si fundamental, é um teatro essencial no seu sentido, radical, fundamental. Né? E profundo, né? Acho que profundo E também. tem a ver com dialética. Pega muito, né? Muito impactante, né? Especialmente o solo. Às né? vezes, por exemplo, você solo, tem uma peça né? como a Divina Comédia, ou então como essa peça que está aqui, cadê ela? Vai já aparecer. Isso é uma aula, espetáculo. Aí sou eu na televisão, fazendo um programa Diálogo na TV Canal 5, né? Na TVC, onde eu estou mais de 50 anos. Aí uma aula, espetáculo também, sobre a atriz Antonieta Noronha. Eu faço muito o que eu chamo de teatraula. Aqui, ó, aí é o Flor de Obsessão. São contos. Para pegar essa imagem, que eu estou assim, para explicar o radical, nesse são vários contos, são 5 contos. Nesse conto da peça, nesse conto que está aí na foto, que esteve aí na foto, eu faço 2 movimentos, assim e assim. E toda a peça eu vou repetindo de formas diferentes, esse mesmo movimento. Porque compreendeu-se que era uma forma de agarrar, de agredir e de ser agredido. Entende? Que a peça, que o conto todo... O gesto diz muito. Eles falam. E a maneira de falar. Aqui ou aqui. Entende? Às vezes a voz aqui mais branda no gesto de agressão e às vezes a voz mais agressiva no gesto de ser agredido. Então, essas contradições, trabalhar com as contradições entre gesto e fala. Portanto, trabalhar com energias fundamentais. Isso aqui é o teatro radical. Então, várias peças minhas são feitas nessas dualidades, nessas polaridades, para compreender que ele é um teatro transversal e que, a partir dali, a coisa mais importante é aquele movimento que estamos fazendo e que vai criando rizomas, vai criando outras formas de ser feito. Por isso que é minimalista, dialético e sintético. Com certeza. Pode parecer complicado de explicar, mas é uma comédia, as pessoas riem, as pessoas choram. Tem uma outra peça minha que eu faço dentro chama A Divina Comédia de Dante Moacir, que é sobre o cearense, eu faço dentro de uma mala. E só estão 2 movimentos, a peça inteira. Mas a peça, todo mundo pensa que tem 40 movimentos diferentes. Que, na verdade, é só o movimento que eu faço diferente. Por exemplo, o movimento de tocar a terra, que é a figura do agricultor, e a figura daquele que abandona a terra. Então, eu só faço 2 movimentos. Um de amaciar, ou cavar, ou agredir a terra, relacionar-se com a terra, e o outro, despedir-se da terra, que é a migração do cearense. Né? Então, a peça inteira é sobre isso, dentro da mala e depois fora da mala. Então, é uma peça, é um teatro radical nesse sentido, que vai procurar a radicalidade do conflito, que compreende que uma peça se faz, mas ela tem um conflito fundamental, que fundamenta tudo. Né? Uma e exige muito do ator, né? Essas peças solos, né? Exige muito da interpretação, muitos movimentos, muitos da fala. Como ele falou bem, né? Claro, os gestos dizem muito dessa reação, né? E as falas, né, do ator, o convencimento, né? E aí me marcou muito, Ricardo, a peça que eu fui ver foi o Sargento Getúlio, já falei isso para você. Sargento Getúlio. Marcou muito, sabe, a sua atuação. Eram 12 aquele vozeirão. Eram 12 cenas. 12 cenas. E dava medo, assim. Repetia. Quem estava ali ficava assim... É um romance do João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, não. Do João Ubaldo Ribeiro. João Ubaldo Ribeiro. O gêniozinho da raça, né? João Ubaldo, né? Grande. Que você fez uma montagem ali emblemática, fantástica, né? Nós no Radical, por exemplo, você tinha uma cena um dos momentos do sargento era ele pensando se deveria obedecer à ordem de entregar o preso ou se ele devia ser fiel ao chefe político dele ou a si mesmo. Então, esta cena, por exemplo, era uma cena feita... Ele caminhava num círculo, ele estava preso a um círculo, e ele caminhava para frente, depois ele andava para trás, depois ele caminhava para frente e andava para trás. Entende? Então, os movimentos contraditórios que traduziam ao conflito fundamental daquele homem. Embora ele dissesse 1000 outras coisas, 1000 outras variedades, né? Variações, mas... nós estamos preocupados não com a variedade, estamos preocupados com a variação dentro de movimentos polarizados.
entende? Então, e ao mesmo tempo é um ciclo. Ele estava preso a si mesmo, ao pensamento, vou ou não vou, ser ou não ser. E depois ele tomava atitude e ia, entende? E aí passava para um outro momento. A peça era feita em 12 movimentos. Isso. 12 movimentos não, 24 movimentos, mas eram 12 cenas, cada uma com 2 movimentos. Maravilhosa a peça, maravilhosa. Linda, a peça era muito bonita, muito Maravilhosa. forte. Forte, né? Era muito Envolvente, né? porque é um homem que decide de romper com tudo, apesar de ser um homem de direita, né? Um homem tosco, não é um homem agressivo, Agressivo. violento, cruel, mas ele tinha um sentido existencial e político muito grande, que é um homem que, apesar disso, decide ser fiel a si e não mais à autoridade do patrão. É um homem que diz, né? Eu sou mais eu. E ele enfrenta um exército, não sei se você lembra. O final do romance Sim. é um romance que eu transformei numa peça. Ele enfrenta, ele não tem mais medo de nada. Nada. Entende? Abre o peito E ele fica rodando, forte. rodando e é morto assim por um exército que cerca ele e mata. Ele não se entrega. É agora aquela história do se entrega, Corisco. Eu não me entrego, não. Só me entrego na morte de Parabelo na mão. Né? É verdade. Te entrega, Corisco. Eu não me entrego, não. Só me entrego na morte de Parabelo na mão. Eu não sou passarinho para viver lá da prisão. Só me entrego na morte de Parabelo na mão. Claro que essa música não estava na peça, mas eu me lembrei da relação entre essa peça e o filme, Sim. o filme Parabelo, do Glauber Rocha. Que é o Morte, não, é o ai, meu Deus, Deus 64. Diabo. Deus e o Diabo na Deus Terra Diabo do na Sol. Terra do Sol. Né? Ricardo, tem alguma fala? Você lembra alguma fala do Sérgio Getúlio? Vai exigir muito. 1992. Lembrar de uma Mas veja, eu me lembrei agora de fala de 1972, né? Bem antes. Bem antes, né? Mas não me lembro, não. Mas não me lembro do Sargento Getúlio. Eu sou Getúlio Santos Bezerra. É terrível. Como é que ele diz, meu Deus? Não gosto que o mundo mude, né? Ele tem uma hora que ele diz, não gosto que o mundo mude. Eu não posso ir para outro lugar, porque para onde eu for, eu levo eu mesmo, eu não posso fugir de mim mesmo. Era mais ou menos isso no momento, né? Quando ele tinha consciência de que não adiantava ir para qualquer lugar, porque para qualquer lugar ele levaria ele próprio, a consciência dele. Então ele disse, eu não posso me separar de mim mesmo. Entende? Para onde eu for, eu me levo. É complexo. Entendeu? E eu, portanto, eu vou ser fiel a mim e não aos espaços. Né? Depois tinha uma compreensão enorme com a ecologia, ele se compreendia fruto daquele espaço geográfico. Ele tinha um pertencimento. Ele tinha um pertencimento. Você se lembra que a peça começava, o público aqui no palco, e eu ficava no porão. E a primeira fala da peça, que era o prólogo, o público não me ouvia, eu ouvia só a voz que vinha do chão. E depois eu saía por um buraco e entrava, como que ele diz, eu nasce do chão. Entendeu? A encenação, a montagem. A montagem era isso. Toda a ideia de radicalidade das coisas. Muito bom. De transversalidade de todas as coisas. De estar preocupado não com as variedades, mas sim com a raiz. Com a raiz das coisas. Né? Que hoje os fundamentos. Tão solto, né? Tão frouxo, ninguém tem mais pertencimento, de modo geral, né? Quando você vê o Sérgio Getúlio, você fica assim, impactado com aquilo, né? É forte. Ricardo, se eu não estou enganado, né, naquele momento você também foi premiado como melhor ator do Brasil. Não sei, eu me lembro que você foi premiado, eu vi no jornal. O Teatro Radical foi tão emblemático, assim, foi tão falado. Eu não sei. O Teatro Radical é estudado em vários lugares do mundo. Você passou a ser muito citado, tem muitos livros. Né? Lembro demais. Foi, como é que chama? Tema de teses, de mestrado, de dissertação de mestrado e teses, de doutorado, no Brasil e fora do Brasil. Legal. Não é? E fora do Brasil. Tem até um livro do José de Ipanema, que se chamou Ator Radical, que é uma dissertação de mestrado da Unirio, mas o Teatro Radical transcendeu fronteiras, porque ele foi analisado na Alemanha, na Inglaterra, enfim. Há alguns grupos que estudam, e sobretudo movimentos de universidade, que estudam esse teatro minimalista, sintético e dialético, que eu pensei. E que não é só, apesar de eu ser um ator, ele não é só uma peça de solo. É importante dizer isso. Sim. Já foram feitas peças com vários atores dentro dessa estrutura. Eu cito aqui uma peça chamada A Cantora Careca, do Ionesco, que tinha 12 atores. Não é? Então, quer dizer, às vezes a gente acha que é uma peça que só pode ser feita por um ator
E pior ainda, que só pode ser feito por aquele ator determinado chamado Ricardo Guilherme. Não, a peça é um patrimônio para as pessoas, para o grupo. É um instrumento Assim de como análise. a música ela pode ser tocada por outro Sim. teatro também. Ricardo, com toda essa experiência com o teatro radical, com os estudos fora do país, né, tese, mestrado, doutorado, enfim, você passa a ser muito visualizado, né? Então a pergunta é a seguinte: você vem da novela do rádio ali, né? Sim. Da telenovela. E eu te pergunto, você teve convite para cinema? Você nunca se interessou por cinema? Você fez cinema? Que filme ou não? Eu fiz televisão, a primeira televisão em cores no Ceará, eu estava lá, na TV Ceará Canal 2, 73, novembro de 73, era um menino, né, muito jovem, 18 anos. E depois fiz televisão na TV educativa, a chamada TV educativa, que foi criada em 1974, e fiz novela, fui novelista, escrevi várias novelas, dirigi novelas de 1974 até 1992, quando a televisão deixa de ser TV educativa e passa a ser TVC. E depois eu virei também uma homem de televisão, que eu tenho um programa semanal chamado Diálogo, na TVC, Canal 5. Então, quando a televisão se desmontou como teledramaturgia, né, como teleteatro, eu fui também para o jornalismo. Mas em cinema fiz muito pouco, gostaria de fazer muito mais. Mas eu fiz pouquíssimos filmes, pouquíssimos, e papéis muito pequenos, participações. Sou roteirista. Roteirista, sim, A Flor da Pele, O Sinal da Cruz. Eu sou parceiro de algumas pessoas como roteirista, do Pedro Jorge de Castro e da Isiane Mascarenhas, né, colaborando. Porque eu fui professor também do Colégio de Realizadores de Cinema, mas como ator, pouquíssima coisa e muito, muito pontual. Gostaria de fazer um trabalho realmente forte, bonito. Fiz na televisão, na Globo eu fiz uma participação que eu considero uma coisa importante, uma pequena participação na novela Final Feliz, mas uma coisa muito expressiva, de um capítulo só. E a outra, a mais recente, eu fiz com o Murilo Benício a série chamada Força Tarefa, onde eu fazia onde eu fazia um traficante, o chefe do tráfico, e que era assassinado e tal. Que tá no YouTube, Mas sempre participações muito pontuais, muito pontuais. Você deve fazer mais. Porque eu tô fora, né, do eixo, eu tô fora do eixo em São Paulo. Eu só fiz isso aí porque a moça me telefonou, o diretor viu um trabalho seu e quer você, me chamou, pagou passagem, hospedagem maravilhosa, me trataram super bem, cachê que eu pedi, pagaram o que eu pedi sem reclamar. Enfim, aí eu vou, mas eu não moro no Rio, eu não moro em São Paulo, entendeu? Eu não estou ali no Incrível como isso ainda faz diferença, né? Nós estamos no século XXI, essa diferença do eixo, né? Porque eu não estou convivendo com as pessoas. Não tem convívio, né? Não tenho convívio com as pessoas. O Roger... Por exemplo, esse cara que me convidou, que é o Alvarenga Júnior, acho que é. Eu não conhecia, ele não me conhecia, ele me conhecia de ter visto na internet, talvez, entende? Algum vídeo que eu tenha gravado e cismou que o personagem vai ser ele. Meu. Tem que ser ele. Onde ele estiver, você manda buscar. Vai ser o Ricardo. E aí eu fui fazer. O Roger que você cita foi meu aluno. Que coisa tão linda, né? O Roger Rogério, nosso professor de física, compositor, fez parte do pessoal do Ceará, grande poeta, compositor, quer dizer. E que virou ator. Que virou cantor. Não, virou, não parece que foi uma decisão dele. Não, ele foi estudar. Ele foi meu aluno na Universidade Federal do Ceará como ator de teatro. E é muito engraçado o que ele diz o seguinte, que ele foi fazer o curso de teatro pensando em ser autor. Ele queria experimentar o teatro para ter a experiência de escrever. E diz o Roger, no primeiro exercício, ele decidiu, eu não quero ser ator, não. Eu não quero ser autor, não, eu quero ser mesmo ator. Ele dizia, a experiência de estar em cena, né, de conviver com os outros, de se alimentar do que o outro diz, porque isso é que é o teatro, né? Você está contracenando com o outro, e o outro te alimenta, te retroalimenta, e você alimenta a interpretação do outro. Eu tive essas duas experiências, né? Que você comentou há pouco, eu conheci o Marcos Miranda, o Prachedinho, né? Eu quis fazer teatro, né? Também não sei, sempre tive vontade, né? Através dos filmes, gostava de ver os filmes, me encantava com os atores, no trabalho deles, né? Tinha uma espécie de admiração e sentia a profundidade da interpretação de alguns autores, causava arrepio, assim.
Eu acho que eu tenho uma veia de interpretação. Pessoalmente eu achava, né? E aí, coincidência, acabei sendo chamado para fazer uma peça pelo Walden, e o Marcos Miranda viu, aí eles vão fazer a peça. Aí eu fazia um padre nas Filhas da Glória, no Teatro Alencar. Aí minha primeira experiência de maquiaram, né? Eu era bem mais jovem, né? Aí colocaram uma barba grande no padre, colocaram enfim, uma bata enorme, né? E depois, em 89, como diria Montaigne, também contracenando com o Marcos Marcos Miranda. Miranda, com a Raquel Radar, né? E com a própria Herói Honório, né? E aí também, de novo, eu fazia o papel da Herói Shield e era muito novinho, tinha que fazer o quê? Me maquiar. Aí deixei a barba crescer e o Janot deixou minha barba toda branca, tudo mais, para dar uma visão de ser mais maduro, né? Essa experiência é interessante. Você, não é mais você, você é o outro, você dialoga. Eu hoje É uma trabalho. coisa muito impressionante. É, Eu acho que o Roger sentiu isso na pele. sentiu isso, e quis ser, quis Isso. experimentar os outros É. que há dentro de cada um de nós. Nós Isso. não somos só um, nós somos várias personas. E no meu caso, eu um ator, uma interpretação performática. Eu não, o teatro radical me ensinou a não trabalhar mais, quer dizer, eu comecei a pensar numa interpretação que é não ligada pela psicológica, nem pela antropológica, mas sim pela teatrológica. A lógica é a arbitrariedade do teatro, da arte em si, e não uma reprodução mimética do real. Então, eu sou um ator assim. Por exemplo, agora eu estou trabalhando assim. Eu sou um ator em metamorfose, não necessariamente em um determinado personagem, né? Bom. Eu vou em metamorfose em função da compreensão central, nuclear de uma peça. Que ótimo. E trabalhando com energias, independentemente de reprodução do real. E até a minha dramaturgia também é assim. Eu não faço uma peça para reproduzir o real. Eu digo que faço uma dramaturgia poeta e não uma dramaturgia repórter. Eu acabei de fazer, por exemplo, agora publiquei um livro chamado Padre Cícero, O Santo do Povo, com vários autores, Juarez Leitão, a Geraldo Amâncio, Gilmar Chaves, a Carol Freitas, enfim, vários autores. E um dos trechos do livro é a minha peça chamada Cícero e Maria, que é a relação do Padre Cícero com a Maria de Araújo. E eu não recriei. A Maria de Araújo é uma menina analfabeta, uma moça analfabeta. Eu não recriei a fala dela, ipsilíteris, né? Eu inventei uma linguagem, né? O que eu chamo de superpersonas. A teatrológica te dá essa possibilidade de dizer: eu não estou aqui para repetir o que o repórter repetiria, ou flagraria. Eu estou aqui para criar uma Maria, uma beata, que pode tudo, que pode filosofar independentemente. Eu não estou aqui para ser historiador, eu estou aqui para ser um poeta sobre essa personagem. Perfeito. Então, a minha dramaturgia está totalmente liberta dessa ideia de recriação do real, porque ela se contrapõe ao que eu chamo de dramaturgia repórter, que é linda, maravilhosa, extraordinária, com grandes nomes no Brasil e no Ceará. No Ceará citaria o nosso Eduardo Campos, e no campo fora do Ceará, o nosso Plínio Marcos, o Nelson Rodrigues, etc. Eu não estou falando mal dessa linhagem, mas eu estou noutra linhagem, que é a linhagem que não se deixa reger mais pela psicologia, e sim pela teatrológica, pela teatrologia. Vou falar em metamorfose, outra linha, você realmente é um cara que atua em vários campos, né? No teatro, na literatura, como jornalista, como historiador, né? Assim, como letrista. E eu recentemente venho acompanhando você. Você agora está fazendo umas letras, fez um show recentemente aí, com uma parceria com o Isaac Cândido. Com o Isaac e agora Cândido você... e com o Medina, o Daniel Medina. Daniel Medina. Cantando, minha gente. Você agora está E compondo. E compõe na musicalidade, né? Assim, mas é antigo, eu não sei tocar instrumento nenhum, mas a música vem, se eu quiser me exercitar, vem. Então, agora foi gravada uma música minha que eu fiz quando eu tinha 17 anos. Então, eu faço desde muito tempo. É porque eu não fui, digamos, eu tenho várias músicas com o compositor, meu querido parceiro antigo, esse maestro extraordinário chamado Tarcísio José de Lima. Um grande arranjador, professor do curso de música da Universidade Federal do Ceará, que é um talento. Eu tenho várias músicas com ele. E depois mais outros parceiros, como o Nato Luiz, Adelso Viana, o Antônio José Sarubi.
o Isaac Cândido, Já o deu pra Daniel perce- Medina. Você já percebeu aí? E às vezes, uma coisa engraçadíssima, inusitada, o Wagner, é que às vezes as pessoas, na maioria das vezes, as pessoas acham, a letra é sua, né? E às vezes não é. Não é só a letra, é a música também. Ah, E é por que que é inusitado? Porque eu não sou músico, eu não sei tocar instrumento nenhum. Mas a o que torna mais, música. o que torna Mas eu mais, faço a é o música. que torna mais complexo, né? Pois é, mas há compositores assim, né? Que não Sim, sabem tocar instrumento nenhum, mas que sim. tem música dentro Recentemente de um amigo si. meu falou disso, que ele faz músicas, ele não toca, mas faz um assovio lá e mostra pra gente e a gente faz a música Porque também. todos nós Os temos músicos, musicalidade, os né? músicos acabam colocando aquilo numa melodia e Organizando. Mas organizando. a musicalidade é de nós. Por exemplo, enquanto eu falo aqui tem musicalidade, entende? O Radical também tem essa compreensão de que o ator é transdisciplinar. Entende? Mesmo que ele não esteja cantando, ele é músico. Né? Mesmo que ele não esteja dançando, ele tem elementos fundamentais, radicais da dança. Então, o teatro radical também compreende uma semiologia do teatro, nesse sentido, de que para fazer música não precisa cantar ou tocar. O teatro é feito de transdisciplinaridade. Na fala tem música, a fala é literatura, Uhum. entende? E se cria uma outra sintaxe com a performance, com o teatro performático, com a interpretação performática, que eu acho que é a minha linha de teatro. Embora eu tenha feito muito teatro psicológico e faço com muita dificuldade. Hoje faço com muita dificuldade. É um exercício enorme não fazer performance. Tem que fazer o mais natural possível. Por exemplo, agora quando eu fiz o texto... Mas não deixe de fazer performance, não deixe de Não fazer deixo, solo, não. não. Mas, por exemplo, eu fiz Foi assim, deslumbrava, fidalga, beleza. Eu fiz num outro tom, porque estou na televisão e tal. Mas quando eu fazia, não era assim, não. Era muito mais... entendeu? Era muito mais over. Era muito mais trabalhada as palavras, a coisa, as respirações. Era uma coisa muito mais eloquente no sentido da teatralidade. Mas aqui eu fiz no outro tom. Deslumbrava a fidalga, a beleza da turba nos salões da senhora duquesa. Pessoal, prazer estar com vocês. O Ricardo canta também, viu? Ele canta as horas vagas aí com os amigos, no barzinho, no restaurante e tal. Quando ele pega no microfone, dá um show, interpreta maravilhosamente bem. Se vocês vissem ele cantando, né, ouvissem cantando Roberto Carlos, é uma maravilha. Ricardo, um prazer. Obrigado, certo? Um abraço a Wagner. vocês. Estamos finalizando aqui o Obrigado a nosso vocês Entre todos. Nós, o programa cultural, né, do Jornal Opinião. E hoje com o Ricardo Guilherme, esse ator, esse dramaturgo, diretor de teatro, cronista, enfim, jornalista, comunicador e professor, enfim. Grande abraço para vocês e até a próxima.